Boa noite, senhoras e senhores. Dou as boas-vindas a este briefing pelo secretário de Relações Exteriores, Shri Vikram Yeshwar, sobre os desenvolvimentos em andamento da Operação Sindoor. Também temos conosco a coronel Sofia Qureshi e a comandante de ala, Vyomika Singh, para este briefing. Com isso, passo a palavra ao secretário de Relações Exteriores. Senhor. Obrigado, Randir. Boa noite. Obrigado a todos por participarem deste briefing. Vocês talvez tenham visto algumas informações relacionadas aos desenvolvimentos desde tarde da noite passada, início desta manhã, que foram divulgadas pelo Ministério da Defesa. Caso tenha sido perdido, vou pedir à coronel Sofia Qureshi e à comandante de esquadrão Vyomika Singh para apenas atualizá-los e informá-los sobre os detalhes. Muito obrigado, senhor, por tudo. Operação Sindoor. Na noite de 7 para 8 de maio de 2025, o Paquistão atacou vários alvos militares no norte e oeste da Índia, usando drones e mísseis. Nesses locais, ficou claro que as localizações militares paquistanesas não foram alvo. Foi repetido que na Índia, em qualquer alvo específico, Hamleka u Jawab de Ajaya. Na noite de 7 e 8 de maio, o Paquistão pousou no oeste da Índia na noite de 7 e 8 de maio, Awantipora, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Kapurthala, Nau, Jalandhar, Ludhiana, Adampur, Bathinda, Chandigarh, Phalaude, Uttaralai e Bhuj. Estes foram neutralizados pelo Sistema Integrado de Contra-Aérea Não Tripulada e outros sistemas de defesa aérea. Os destroços desses ataques estão agora sendo recuperados de vários locais que comprovam os ataques paquistaneses. Na noite de 7 para 8 de maio de 2025, o Paquistão tentou atingir vários alvos militares no norte e oeste da Índia, usando drones e mísseis. Esses lugares incluíam Awantipora, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Kapurthala, Nau, Jalandhar, Ludhiana, Adampur, Bathinda, Chandigarh, Phalaude, Uttaralai e Bhuj. Estes foram neutralizados pelo Sistema Integrado de Contra-Aérea Não Tripulada e outros sistemas de defesa aérea. Os destroços desses ataques estão agora sendo recuperados de vários locais que comprovam os ataques paquistaneses. Asuba Bartishad Balonei, Paquistão Kaistanu Parvayur. Hoje, o Pradalukunishanabanaia. A reação da Índia foi realizada na mesma área, com a mesma intensidade. Tornou-se conhecido para o mundo que a existência uma proteção contra o ar foi abolida. Pela manhã, as Forças Armadas indianas alvejaram radares de defesa aérea e sistemas em vários locais no Paquistão. A resposta indiana foi no mesmo domínio e com a mesma intensidade que o Paquistão. Foi aprendido de forma confiável que um sistema de defesa aérea em Lahore foi neutralizado. Paquistão, Golibad Ki, Tibda Bad, em que alimentos gordurosos e pesados estão sendo consumidos nas áreas de Kupwada, Baramulla, Uri, Panch, Mahendar e Rajouri. Aumentou a intensidade de seu disparo não provocado através da linha de controle, usando morteiros e artilharias de calibre pesado nas áreas dos setores de Kupwara, Baramulla, Uri, Punch, Medar e Rajouri, em Jammu e Caxemira. 16 vidas inocentes foram perdidas, incluindo 3 mulheres e 5 crianças, devido ao disparo paquistanês. Aqui também, a Índia foi obrigada a responder para interromper o fogo de morteiros e artilharia do Paquistão. As Forças Armadas Indianas reiteram seu compromisso com a não escalada, desde que seja respeitado pelo Exército do Paquistão.
Jai Hind. Complemento ao briefing que foi fornecido ontem e algumas das atualizações que foram acabadas de ser fornecidas pelo Coronel Qureshi e comandante de esquadrão. Sim. Eu pensei que nós poderíamos apenas colocar alguns dos aspectos relacionados aos eventos que começaram em 22 de abril, com o ataque terrorista bárbaro em Pahalgam, em um contexto mais amplo, porque há uma certa quantidade de comentários que ocorreram em relação aos eventos desde então. Mais do que os comentários, houve muita desinformação que foi direcionada a nós de além da fronteira. Então, algumas coisas que eu gostaria que você mantivesse em mente. Em primeiro lugar, a menção de todos os lados de escalada. Eu acho que o primeiro ponto que você deve ter em mente é que o ataque de 22 de abril em Pahalgam é a escalada original. Esta série de incidentes que estamos vendo hoje começou com o ataque em Pahalgam em 22 de abril. A escalada estava lá em segundo lugar? Ou escalada dos Ewa Kajab. Quero chamar sua atenção para o envolvimento do grupo que se autodenomina The Resistance Front nesses ataques. Eu apontei isso ontem, que este é um grupo que é uma frente conhecida para a bem conhecida organização terrorista baseada no Paquistão, Lashkar-e-Taiba. Grupo foi relatado anteriormente, mencionei a vocês sobre as autoridades indianas fornecendo informações para o Comitê de Monitoramento de Sanções da ONU 1267. De fato, vamos nos encontrar com a equipe novamente muito em breve e forneceremos uma atualização sobre as informações que já fornecemos anteriormente. Mas o que é interessante, isso, a ARF, também conhecida como a Frente de Resistência, foi oposta ao Paquistão. Foi após o fato de que a TRF reivindicou a responsabilidade por este ataque, não uma, mas duas vezes, dentro de algumas horas, após o incidente em 22 de abril, e novamente na manhã de 23 de abril, e é talvez somente após a plena gravidade do incidente ter sido percebida por seus mestres e manipuladores do outro lado da fronteira, ou que conseguiram recuar dessa reivindicação. Obviamente, essa retratação não convence ninguém. Coronel Qureshi, comandante de Ala Singh, nossa intenção não tem sido escalar os assuntos. Estamos apenas respondendo à escalada original, como eu disse, e nossa resposta tem sido direcionada, precisa, controlada e medida. Somente alvos militares. Nenhum alvo militar foi selecionado. Apenas a infraestrutura terrorista no Paquistão foi atingida. Agora, como eu disse, número de questões que foram levantadas em comentários e há muita, como eu disse, desinformação infundada e fabricação que veio de além da fronteira. E eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para esclarecer algumas dessas questões. A primeira dessas é o Paquistão tentando lavar as mãos de
qualquer envolvimento com o terrorismo. Acho que o ministro da Informação do Paquistão disse que não há terroristas no Paquistão. E acho que ele foi desafiado sobre isso no programa de televisão em que ele estava participando. Mas, mesmo que eu parcialmente me repita, de ontem, acho que a reputação do Paquistão como epicentro do terrorismo global está enraizada em uma série de casos onde há evidências concretas disponíveis, não apenas para a Índia, mas para governos, autoridades e agências ao redor do mundo. Há vários ataques terroristas ao redor do mundo, onde impressões digitais paquistanesas foram encontradas. Eu não preciso insistir no ponto em relação a este público sobre onde Osama Bin Laden foi o encontrado e quem o chamou de mártir. O Paquistão também, décadas, tem perseguido o terrorismo transfronteiriço na Índia com impunidade e, como eu disse ontem também, para enganar deliberadamente a comunidade internacional. Eles alegaram que o terrorista Sajjad Mir estava morto. Eles ficaram sob pressão. E Sajjad Mir foi então trazido de volta à vida, preso, e agora está, aparentemente, sob custódia paquistanesa. O Paquistão também abriga um grande número de terroristas proibidos pela ONU, assim como terroristas proibidos pela ONU, bem como terroristas proibidos por vários outros governos do mundo, incluindo, é claro, o Lashkar-e-Taiba e o Jaish-e-Mohammed, assim como seus líderes, Massoud Azhar e Hafiz Saeed. Você deve ter visto recentemente, nos últimos dias, no Paquistão, o ministro da Defesa e o ex-ministro das Relações Exteriores negaram isso. Paquistão, grupos como que relação? Tanto o ministro da Defesa quanto o ex-ministro das Relações Exteriores do Paquistão, eu acho que eles fizeram um trabalho mais eloquente nisso do que eu jamais poderia fazer em termos de descrever a implicação de seu país no terrorismo internacional e seu envolvimento em abrigar esses tipos de grupos. O segundo tópico é, tanto o ministro da Defesa quanto o ex-ministro das Relações Exteriores do Paquistão, acho que eles fizeram um trabalho mais eloquente nisso do que eu jamais poderia fazer em termos de descrever a implicação de seu país no terrorismo internacional e seu envolvimento em abrigar esses tipos de grupos, investigando conjuntamente este ato hediondo e bárbaro novamente. Acho que você conhece bem a história sobre isso, você conhece bem o histórico. E não é um histórico brilhante no que diz respeito ao Paquistão. Está preocupado, de fato, na busca por justiça para as vítimas de múltiplos ataques terroristas, seja em Mumbai, em 2008, em Pathankot, em 2016, muitos outros, mas em particular para esses dois ataques, a Índia havia oferecido para cooperar. A Índia forneceu evidências forenses e instou o Paquistão a levar os perpetradores desses ataques à justiça. Nós, em particular com relação aos ataques de Mumbai de 2008, onde um terrorista paquistanês do Lashkar-e-Taiba foi capturado, vivo, a Índia forneceu informações e evidências extensas relacionadas ao envolvimento de terroristas paquistaneses neste ataque. Casos foram registrados, mas todos vocês estão cientes de que esses casos não progrediram, apesar da formação de equipes judiciais, etc. E o Paquistão consistentemente bloqueou todos os esforços para avançar
com a investigação adiante. De fato, em relação ao ataque de Pathankot, também foi formada uma equipe investigativa conjunta. Nós demos acesso, um acesso sem precedentes, devo dizer, à equipe paquistanesa, ao local do ataque. Detalhes de registros de chamadas, dados e DNA, etc., foram compartilhados com o Paquistão. Nós compartilhamos com eles detalhes relacionados que conseguimos acessar aos endereços dos terroristas. Nós apresentamos evidências contra os dirigentes do Jaish-e-Mohammed que conspiraram no ataque e os facilitadores dos terroristas que os ajudaram e os guiaram. Mas não houve nenhum progresso sobre isso. Então, em tudo isso, eu acho que a experiência não foi positiva e certamente não nos dá confiança agora para aceitar pelo valor de face as afirmações do Paquistão de desejar participar em uma investigação conjunta. Essas são apenas táticas de atraso, essas são apenas táticas de obstrução. E, de fato, há razões para acreditar que o Paquistão usa as evidências que fornecemos apenas para encobrir seus rastros e, de fato, defender os terroristas que estamos procurando e obstruir o caminho da investigação. Um terceiro ponto que eu queria abordar foi a alegação de que apenas civis foram mortos nos ataques de 7 de maio. Nós deixamos claro que todos os ataques na manhã de 7 de maio foram contra infraestruturas terroristas cuidadosamente selecionadas, alvos terroristas. Não está claro para nós, de fato, ao ver algumas das coberturas dos efeitos posteriores desses ataques, incluindo os funerais dos terroristas, que foram realizados ontem. Acho que muitos de vocês viram os relatórios e a cobertura na mídia. Se apenas civis, se algum civil foi morto nesses ataques, eu me pergunto que mensagem essa imagem realmente envia para todos vocês. Esta é uma pergunta que vale a pena fazer. Também é estranho que os funerais de civis sejam realizados com os caixões cobertos com bandeiras do Paquistão e honras de Estado sendo concedidas. No que nos diz respeito, os indivíduos eliminados nessas instalações eram terroristas. Dar funerais de Estado a terroristas pode ser uma prática no Paquistão. Não parece fazer muito sentido para nós. O Paquistão também afirmou que a Índia atacou deliberadamente locais religiosos. Isso é completamente falso. Novamente, eu deixei claro que os alvos eram infraestrutura terrorista, instalações terroristas e locais claramente conectados com incidentes de terrorismo transfronteiriço na Índia. E é de fato o Paquistão que está usando indevidamente locais religiosos como uma cobertura para, de fato, radicalizar, direcionar, doutrinar e treinar terroristas. De fato, e ao contrário do que o Paquistão está alegando, ontem o Paquistão lançou um ataque direcionado à comunidade Sikh no estado de Jammu e Caxemira, atingindo um gurdwara em Poonch e as casas de membros da comunidade Sikh que foram
atacadas. E sabemos que pelo menos 3 indivíduos foram mortos nesse ataque específico. O Paquistão também está fazendo tentativas de, na verdade, apenas para acrescentar a este ponto, a ação retaliatória que o Paquistão tomou, de fato, está impactando civis. Eu mostrei a você a foto do Gurdwara e dos membros da comunidade Sikh que foram mortos nisso. Há outros civis também que foram mortos e feridos nesses ataques. Na verdade, desde ontem de manhã, um total de 16 civis foram mortos e 59 outros foram feridos nos ataques por o Paquistão. Não só isso, o Paquistão também está fazendo tentativas, como parte de sua campanha de desinformação, de pintar nossa ação em relação ao terrorismo transfronteiriço através do ângulo comunitário. Isso é a questão. Então eu acho que não posso fazer nada melhor do que citar ou apontar você na direção do discurso do chefe do Exército do Paquistão, de 16 de abril de 2025. Eu acho que essa é a última palavra em retórica comunitária. E no próprio ataque de Pahalgam, você está ciente do tipo de perfilamento religioso que foi feito lá. E talvez haja uma ligação entre esses dois eventos. Eu posso apenas dizer que esses planos nefastos não serão permitidos a ter sucesso na Índia. E é importante notar que pessoas de todas as fés, todas as religiões, todas as regiões na Índia condenaram inequivocamente, não apenas na Índia, mas ao redor do mundo, esses ataques. As alegações do Paquistão de agora responder aos ataques da Índia de 7 de maio. Como eu disse logo no início, é a Índia que está respondendo. A escalada original foi pelo Paquistão no dia 22 de abril. Somos nós que estamos respondendo a essa escalada com a ação que foi tomada ontem de manhã. E, novamente, gostaria de enfatizar que a ação foi contida, foi direcionada a alvos não civis, não militares, e confinada a campos terroristas. E, novamente, como temos dito desde ontem, qualquer ação adicional por parte do Paquistão, algumas das quais estamos vendo hoje, não é nada, além de uma escalada por parte do Paquistão, mais uma vez, e será respondida, e está sendo respondida de forma apropriada. E um ponto que eu queria e também abordar foram as alegações sobre o alvo de uma barragem, o projeto Nelum Gelum em Caxemira, ocupada pelo Paquistão. Eu quero dizer que isso é uma fabricação absoluta e completa e uma mentira descarada. A Índia tem mirado apenas e somente infraestruturas terroristas. E os detalhes dessa infraestrutura terrorista, juntamente com as localizações, foram compartilhados com vocês ontem pelo Coronel Qureshi e o comandante de Ala Singh. Devo notar que, se esse tipo de alegação for um pretexto para atacar infraestruturas indianas de natureza semelhante, o Paquistão será inteiramente responsável pelas consequências que, sem dúvida, seguirão. Finalmente, eu quero
abordar algumas questões que foram levantadas relacionadas ao Tratado das Águas do Indo e a desinformação que foi levantada a esse respeito também. O fato é que houve mudanças fundamentais nas circunstâncias nas quais o Tratado das Águas do Indo foi concluído. E eles pediram uma reavaliação das obrigações sob o tratado ao longo do último ano e meio. Há 2 anos, a Índia tem estado em comunicação com o governo do Paquistão. Nós enviamos vários avisos a eles, solicitando negociações para discutir uma modificação do tratado. A Índia, por mais de 6 décadas agora, honrou o tratado, mesmo durante períodos em que o Paquistão impôs várias guerras sobre nós, e mesmo quando as relações eram adversárias, o Paquistão é quem tem agido em violação do tratado, criando deliberadamente obstáculos legais para que a Índia exerça seus direitos legítimos sobre os rios ocidentais. Quaisquer projetos que a Índia procurou construir nos rios ocidentais, nos rios orientais, e até mesmo nos rios ocidentais, que somos permitidos pelo tratado, foram sempre contestados pelo Paquistão, assim prejudicando nossos direitos de utilizar nossas águas legítimas sob o tratado. Na verdade, se você ver o preâmbulo do próprio tratado, ele afirma que o tratado foi concluído em um espírito de boa vontade e amizade. Marque essas palavras. Concluído em um espírito de boa vontade e amizade. No entanto, como já foi esclarecido, dito anteriormente também, o Paquistão não respondeu aos nossos pedidos para entrar em negociações para uma reavaliação das obrigações sob o tratado. Várias condições mudaram. Este é um tratado que foi baseado nas técnicas de engenharia dos anos 50 e 60 que estamos vivendo. O primeiro quarto do século XXI. Mudanças tecnológicas e avanços tecnológicos precisam ser levados em consideração. Há mudanças demográficas. Há mudanças climáticas que ocorreram. Há o imperativo da energia limpa. E, claro, terrorismo que o Paquistão causou no estado de Jammu e Caxemira em si. Tem dificultado a capacidade da Índia de exercer seus direitos sob o tratado. A recusa persistente do Paquistão em responder aos nossos pedidos para entrar em negociações de governo para governo sobre a modificação do tratado é, em certo sentido, uma violação do tratado. E, portanto, a Índia tomou a medida de colocar o tratado em suspensão até que o Paquistão renuncie irrevogavelmente ao seu apoio ao terrorismo transfronteiriço. Talvez eu pare por aqui. Eu mencionei anteriormente, ontem também, que esta é uma situação em evolução. Eu pediria, portanto, a todos vocês que sejam considerados e comedidos. Não será possível para nós ou para meus colegas das Forças Armadas compartilhar detalhes operacionais neste momento. Além disso, se vocês tiverem alguma pergunta, posso ter tempo para apenas algumas e tentarei responder a essas perguntas. Ok. Eu passo a palavra para Richard. Olá, secretário. Boa noite. Aqui é o Richard do Times Now.
Eu só queria entender, de acordo com o comunicado de imprensa que foi divulgado mais cedo hoje, diz que nós atingimos com sucesso a defesa aérea de Lahore. Isso dá às nossas forças uma melhor chance. Em caso de uma escalada maior, e há outras defesas aéreas locais também, em tal localização que foram alvo? Richab, você está violando a primeira regra que eu estabeleci no final dos meus comentários. O comunicado de imprensa que foi emitido pelo Ministério da Defesa hoje fala por si só. Está relacionado a questões operacionais, foi emitido pelo Ministério da Defesa. À medida que mais informações se tornarem disponíveis, será lançado no momento apropriado. Mais uma vez, por favor, não entre em detalhes operacionais neste momento, pois esta é uma situação em constante evolução. Sim, vá em frente. Secretária de Relações Exteriores Smita Sharma, eu só queria perguntar, o ministro paquistanês Ishaq Dur, em uma entrevista, afirmou que os conselheiros de segurança nacional da Índia e do Paquistão conversaram entre si. Se você poderia confirmar ou negar. E a completa ruptura dos laços diplomáticos com o Paquistão também está em consideração? Não tenho informações sobre contatos entre os dois conselheiros de segurança nacional. No que diz respeito às relações diplomáticas, você viu os passos que foram anunciados em resposta à reunião do Comitê de Segurança do Gabinete em 23 de abril. Não há mais passos que estão sendo considerados neste momento. Sou Manish Jha, da TV9 Bharatwaj, secretária de Relações Exteriores, e você mesmo nos contou quanto desinformação está vindo do outro lado da fronteira. Na verdade, parece que o primeiro-ministro do Paquistão e até o ministro da Defesa foram influenciados pela desinformação para fazer propaganda. Eles às vezes até afirmam que derrubaram 3 Rafales, derrubaram tantos MiGs. E quando são questionados, dizem que viram tudo isso nas redes sociais. Então, se você puder dizer algo sobre isso, para que eles também entendam que esse tipo de propaganda não vai funcionar. Olha, quando chegar a hora certa, então teremos informações oficiais sobre isso. Mas sua pergunta sobre o primeiro-ministro e o vice-primeiro-ministro e o ministro das Relações Exteriores, o ministro da Defesa deles, estão falando sobre isso. Não há dúvida sobre isso. Afinal, de fato, este é um país que realmente começou a mentir assim que nasceu. Em 1947, quando o exército paquistanês reivindicou Jammu e Caxemira, eles mentiram para uma nação coordenada, dizendo que não tinham nada a ver com isso. As pessoas que foram lá eram dos cabalistas. Quando o nosso exército chegou lá e a ONU, as pessoas das Nações Unidas chegaram lá, eles viram que o exército paquistanês havia entrado lá. Depois disso, o Paquistão teve que encarar a realidade. E eles tiveram que admitir que seu exército estava lá há algum tempo. Então, essa jornada começou há 75 anos. Portanto, não estou surpreso que esse tipo de desinformação esteja sendo praticado. Sim. Siddhartha. Senhor Siddhartha Devion, senhor, temos visto muitos comentários negativos vindo do exército paquistanês sobre a escalada. Se amanhã houver uma escalada, houver ataques, sabemos que uma tentativa foi frustrada. Qual será a resposta indiana a essas tentativas de criar mais escalada? Porque parece que está caminhando para mais escalada. E minha segunda pergunta é: há outras potências mundiais, essencialmente os países do P5, os países da Ásia Ocidental, tentando intervir para desescalar a situação atual? Olhe, sobre a escalada, já deixamos nossa posição clara. Quero dizer, há 2 pontos básicos. Em primeiro lugar, foi o Paquistão que escalou em 22 de abril. Estamos apenas respondendo a essa escalada. E então, o que dissemos ontem e o que meus colegas disseram hoje é que agora, se houver uma tentativa de mais escalada por parte do Paquistão, será respondida de maneira apropriada. E, portanto, a escolha é inteiramente do Paquistão. Quanto à sua segunda pergunta, não acho que possa fazer melhor do que direcioná-lo na direção das declarações que estão sendo feitas de praticamente todas as chancelarias do mundo e o sentimento que elas carregam. Esse sentimento, essencialmente e em grande parte, é
de apoio ao governo da Índia, no contexto da condenação do ataque terrorista em Pahalgama, em 22 de abril. Há um amplo reconhecimento do direito do governo da Índia de responder a esses ataques, em legítima defesa. E, claro, um desejo de garantir que não haja uma escalada maior. Acho que essas declarações falam por si mesmas. Sim, tudo bem. Senhor, aqui é Mazami da India Today. Agora, na reunião de todos os partidos, nós soubemos que o ministro da Defesa disse que, você sabe, na Operação Sindhu, quase 100 terroristas foram mortos. Teríamos algum detalhe sobre qual é o número exato e também se havia alguma figura importante, mentores terroristas que foram de fato mortos. Há também um relatório de que 10 membros da família de Massoud Azhar foram mortos e Rauf Asghar, que foi realmente o mentor de Pulwama, também foi severamente ferido. Eu não tenho informações neste momento para compartilhar com você sobre essas questões. Mas como eu disse, eu acho, você sabe, há tanta informação por aí na televisão, na mídia de notícias, nas redes sociais, que às vezes parece que muito tempo se passou desde isso. Por favor, entenda que pouco mais de 36 horas apenas se passaram desde que esta operação foi realizada. Vamos ter um pouco de paciência. A informação virá à tona, ela será compartilhada no devido tempo. Senhor. Shudi. Obrigado, secretário de Relações Exteriores. Shudi Grande, da Bloomberg. Senhor, você poderia nos dar alguma compreensão se a Índia se moveu para o FMI ou o Banco Mundial? Para você sabe sensibilizá-los sobre a conversa ou resgate que o Paquistão tem? E você sabe o tipo de coisas que o governo do Paquistão está fazendo? Olha, nós temos um diretor executivo no FMI. Amanhã haverá uma reunião do Conselho do FMI. E tenho certeza de que nosso diretor executivo apresentará a posição da Índia. As decisões do Conselho são uma questão diferente. Você conhece. O processo através do qual elas são tomadas. Mas eu acho que o caso em relação ao Paquistão deve ser autoevidente para aquelas pessoas que generosamente abrem seus bolsos para resgatar este país. E já que você é da Bloomberg, acho que você teria os dados sobre quantos programas de resgate do FMI foram. Muito bem, obrigado. Foram sancionados o espaço das últimas 3 décadas. E acho que você também teria uma ideia de quantos desses programas realmente chegaram a uma conclusão bem-sucedida. Provavelmente não muitos. Então, acho que esta é uma decisão que os membros do Conselho têm que tomar, olhando profundamente dentro de si mesmos e analisando os fatos. Senhor, podemos... Uma última pergunta, senhor. Sim. Uma última pergunta. Claro. Secretário de Relações Exteriores, sou Sidant da CNN News 18. Gostaria de saber, já que é uma oportunidade de falar com você, quero saber a resposta dos EUAs nas últimas 3 semanas. Arábia Saudita, Catar. Na verdade, o primeiro-ministro Modi falou com o Catar antes dos ataques naquela noite. Talvez como você interpreta o apoio vindo desses países. Talvez tradicionalmente eles eram vistos do outro lado. Desta vez, suas declarações são fortes. A declaração conjunta Índia-Arábia Saudita também teve uma forte condenação. Uma condenação fortemente redigida. Os Estados Unidos, em todos os níveis, condenaram o ataque e ofereceram apoio. O vice das Relações Exteriores está na Índia. Ele acabou de se encontrar com MS Jaishankar. O encontro com MS Jaishankar. Soube que ele se encontrou com o primeiro-ministro Modi. Obrigado. Veja, todos os países que você mencionou e muitos outros, nós temos mantido contato com eles. O primeiro-ministro falou com um grande número de líderes mundiais. Um grande número de líderes mundiais ligou para ele, assim como ligaram para o ministro das Relações Exteriores. Enquanto falamos, há conversas acontecendo hoje também com líderes mundiais. E sua avaliação ou conclusão sobre o tom geral dessas mensagens está muito precisa
E eu acho que isso é um reconhecimento do fato, primeiramente, da natureza bárbara, a natureza sem precedentes e o caráter e características do ataque em Pahalgam, e um reconhecimento do direito da Índia de responder a isso. E também um reconhecimento do fato de que, ao responder, não fomos nada além de responsáveis e fizemos isso de maneira contida, medida e não escalatória. Eu acho que isso conta para alguma coisa. As pessoas levaram isso em consideração e é isso que está explicando. Os tipos de reações que estamos vendo e apreciamos os sentimentos e as declarações que foram feitas pela grande maioria dos líderes mundiais. Sim, o ministro de Estado da Arábia Saudita, para assuntos estrangeiros, está em Delhi. Ele teve uma reunião com o ministro das Relações Exteriores mais cedo hoje. Não tenho mais detalhes neste momento, mas se houver detalhes, o Ministério os compartilhará com vocês em algum momento. Obrigado. Acho que é tudo o que temos tempo para hoje. Voltaremos a nos encontrar em breve. Obrigado a todos. Obrigado.